embaixo e vai ser melhor ainda aqui em cima, no nome de Jesus. Pai, nós louvamos o Teu nome, Te agradecemos, pedimos a Tua graça, a Tua unção sobre a nossa vida. Agradecemos o Senhor pela Tua bondade, pela Tua misericórdia que é infinita, e a Tua palavra fala que ela renova na nossa vida todos os dias. Pai, então renova essas misericórdias agora na vida de cada família aqui representada, que está aqui presente, que está em casa. Nós não merecemos, mas a Tua misericórdia dura para sempre. Renova, Senhor, a alegria, renova a esperança, a comunhão, renova, Pai, o desejo no coração de estarmos sempre na Tua presença. Como o salmista fala, de estarmos na Sua casa todos os dias da nossa vida, com os irmãos, congregando, mesma distância, daremos sempre um jeito de estar um com o outro, pelos meios que existem hoje, mas não pode faltar sobre nós a Tua unção, a Tua paz. Ô Espírito Santo, derrama a Tua paz na vida da Tua igreja, Senhor. Em meio a tantas notícias que vão e vêm, nós não sabemos às vezes em que ouvir, ou em que acreditar, mas Pai, Tua palavra fala que muitos confiam em carros, outros em cavalos. Nos nossos dias de hoje, muitos confiam em remédios, nas vacinas que vão vir, naquilo que os administradores do nosso país falam, naquilo que os homens poderosos da terra falam, e falam com consciência. Mas, Pai, verdadeiramente nós fazemos menção no nome do Senhor, naquilo que sai da Tua boca, Pai. E a Tua boca tem uma promessa para aquele que crê, para a igreja que crê na Tua palavra. Promessa de que teremos dificuldades, mas temos que crer. João falou isso. Essas palavras vos tenho dito para que em mim tenhais fé. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Então, Pai, nós precisamos desse bom ânimo que vem do céu, porque o Senhor já venceu o mundo, e nós somos herdeiros do Senhor, estamos com o Senhor no rastro, nas pegadas de Jesus. Então, cada família, cada irmão, cada irmã que tem a vitória vinda de Cristo no nome de Jesus. Essa vitória nós não abrimos mão dela, Tua promessa nós não abrimos mão dela. E nesses dias, ó Pai, começou essa sexta-feira, palavras direcionadas para a família. Continua, Pai, ministrando na vida do marido, da esposa, dos pais, dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Que a igreja, Pai, comece a ser restaurada dentro da nossa casa. As reuniões que fazemos aqui no templo vai ser reflexo daquilo que já está acontecendo, Pai, na casa de cada um, em nome de Jesus. Tua bênção, a Tua palavra que é poderosa. Sejam todos abençoados no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Quantos têm fome do Senhor Jesus? Quantos têm sede da presença dEle? Quantos necessitam e precisam mais do que tudo da presença do Senhor? Eu preciso. Quantos aqui são dependentes do Senhor Jesus? Quantos têm sido dependentes aqui do Senhor? Só dEle. É Ele que supre as nossas necessidades. É Ele que endireita os nossos caminhos. É Ele que nos mostra o que devemos fazer, como agir. Por isso, todos os dias, nós queremos viver algo novo. Todos os dias nós queremos nos aprofundar e mergulhar na presença do Senhor, para conhecer mais dEle. Amém? Aleluia! Por isso, Senhor Jesus, nesta manhã nós te convidamos, vem para habitar em nós e em nosso coração. Amém? Aleluia. Vamos adorar ao Senhor, todos juntos. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo.
Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Diga, Eu quero viver algo novo. faz meu coração. Se faz Jesus, Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. faz meu coração. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Diga que eu quero viver. Eu quero
Espírito doce, doce presença, doce presença, que acalma a alma, acalma a alma. Continue assim, continue assim. Feche os teus olhos. Nós cremos no teu poder, Jesus. Nós cremos no teu poder, ó Deus. Em especial, nós te pedimos nesta manhã, venha transformar as famílias, venha curar as esposas, os maridos, venha restaurar a relação dos filhos com os pais. Nós cremos no teu poder, Jesus. Nós cremos que tudo existe um propósito, e o propósito é somente um, é que o seu nome seja glorificado. E para que isso aconteça, nós somos esse instrumento. Faça o teu milagre na nossa família, para que o mundo veja, para que as pessoas vejam quem é Jesus. Eu creio em ti, Só um nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura, salvação. Só um nome há, o nome de Jesus, e todas as nações vão declarar. O Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tens. Você
pode erguer suas mãos e dizer: em seu nome o inferno treme. Declare: em seu nome os coxos andam. E em seu nome os cegos veem. E em seu nome os mortos vivem. Seu nome é o nome de Jesus, nome que traz cura, salvação. Seu nome é o nome de Jesus, todas as nações vão declarar. O Pai o exaltou, seu nome colocou acima De todo poder, no nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. E em seu nome o inferno treme. E em seu nome os coxos andam. Em seu nome, e em seu nome os cegos veem. E em seu nome os mortos vivem. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar. Pega sua voz e diga: há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. há poder no seu nome, Jesus, pra curar. libertar. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar. Libertar, há poder no seu nome, Jesus. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, Libertar, há poder. no seu nome, Jesus. Pra curar, libertar, há poder no seu nome, Jesus. No seu E em seu nome o inferno treme. Diga isso. Diga isso.
Existe muito coxo espiritual aqui. Existe muita gente que não está conseguindo andar. Existe muito cego espiritual aqui. Não está conseguindo enxergar. Você não está vendo. Existe muita gente morrendo espiritualmente. Eu quero te dizer que é o mesmo Deus que fez coxos andar, paralíticos andar, que fez cegos verem, que fez mortos reviverem, é o Deus que está neste lugar para restaurar a sua vida totalmente. Existe alguma área na sua vida, ô Espírito Santo, existe muitas áreas em nossas vidas que precisam ser restauradas. Existe muita gente precisando de restauração, ó Deus. Espírito Santo, Espírito Santo, nós necessitamos tanto. Só que a gente às vezes não consegue ver, a gente não consegue enxergar, a gente não consegue andar. Sabe por quê? Porque a gente parou de acreditar. Nesta manhã, Senhor Jesus, nós cremos no Teu poder. Nós cremos na Tua restauração na nossa casa, na nossa família, no nosso coração, nos nossos sentimentos, na nossa mente, a transformação em Ti. Nós cremos, Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus. Nós cremos, Senhor Jesus, no Teu poder e na Tua unção transformadora neste lugar sobre as nossas vidas. Coloca a mão no seu coração e começa a falar com o Senhor Jesus. Eu quero ser transformado. Eu quero enxergar. Eu quero andar, Jesus, para aquilo que o Senhor, aquilo que o Senhor escreveu e designou para a minha vida e para a vida dos meus filhos, e para a vida do meu marido e para a vida da minha esposa. Eu quero andar, ó Deus, na direção daquilo que o Senhor fez para mim, daquilo que o Senhor sonhou para mim. Eu quero andar na direção daquilo que o Senhor tem para mim, ó Jesus. Eu não quero ficar dando voltas, 40 anos dando voltas, não. Espírito Santo de Deus, eu quero enxergar a Tua luz, aquilo que o Senhor tem para mim, para minha vida, para minha casa. Eu preciso de enxergar, eu preciso viver isso. Eu não aguento mais, Jesus, todos os dias, todas as noites, os mesmos sentimentos. Não pode, igreja. A intenção do Evangelho é essa. Se o Evangelho não transforma a sua vida, de nada adianta. Que Cristo é esse? Mas eu sirvo um Deus vivo, que transforma, que restaura, que fortalece. Eu sirvo um Deus que tem o poder para curar a ferida da alma. Eu sirvo um Deus que arranca a gente lá do fundo e traz a gente pra vida, porque eu vivo isso todos os dias. Espírito Santo de Deus, transforma-nos, Espírito Santo de Deus, transforma a Tua igreja. Pra curar, libertar, a poder. Pra curar, libertar, eu creio. Há poder no Seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no Seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no Seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder. Pra
Jesus, pra curar. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Pra curar, libertar. Nome que está acima de todo nome. família, que existem adolescentes na família, existem jovens na família ainda, crianças. Nós vamos orar por eles agora. No mundo, Satanás quer roubar essas crianças, essa geração nova, quer algemar essa geração do pecado, do homossexualismo, da droga, da mentira do mundo hoje, na modernização que se prega hoje, o evangelho que não é evangelho, o evangelho que não transforma, que não é a palavra de Deus, o evangelho que molda-se ao mundo, que se conforma com o mundo, que entra na forma do mundo. Nós não podemos aceitar isso na nossa vida, na igreja. O Espírito Santo está revestindo a igreja de autoridade para repreender esse mal desse século. O mal desse século não é pandemia, não é coronavírus. Isso é para distrair a igreja. Isso é para virar entretenimento político, social. A igreja tem uma missão. A família na igreja tem uma missão de gerar gerações que vão ser mais firmes do que os mais velhos na igreja, que vão ser mais avivados do que aqueles que pregaram por décadas avivamento. Levanta sua mão para o alto, você que tem filhos jovens, filhos adolescentes, crianças.
Pai querido, nós oramos agora por essa geração, ó Pai. Nós consagramos essa geração jovem ao Senhor. Consagramos essa geração já madura também ao Senhor, ó Pai. Mas nós rejeitamos, ó Pai, o idealismo, essa filosofia de vida que quer virar religião dentro da igreja. A igreja não é religião. A igreja são os chamados pelo Senhor. Doce e poderoso Espírito Santo, revista a igreja com teu poder, sustenta a igreja com a tua palavra. Oh Deus, livra-nos do mal que pode destruir a alma, o espírito. Guarda essa geração, Pai, que está chegando, mas está conhecendo o evangelho superficial. Quebra essa mentira, Senhor, que todos, ó Pai, da criança da menor idade até os mais adultos, os anciãos da igreja de hoje, mergulha, Pai, e o rio, Senhor, que sai do teu trono, que gera cura, que gera libertação, uma sede e uma fome da tua palavra e da água que sai desse rio do teu trono, ó Pai, em nome de Jesus. A igreja sempre existiu, sempre na terra sempre existiu e sempre vai existir até o dia que Jesus voltar. Uma igreja, Pai, formada por homens e mulheres de várias idades, sustentadas pela tua palavra e pelo teu Espírito Santo, que não se curva, Pai, que não se curva às vantagens desse século, às doutrinas desse século, que obedeçam às leis, mas glorifique o teu nome, exalte o teu nome 24 horas por dia, Pai. Eu apresento o Senhor à tua igreja, apresento o Senhor a cada família, Pai, em nome de Jesus. Cubra-nos com teu sangue, Pai. Enche o nosso coração de temor, Pai. As criancinhas, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, enche-nos com teu Espírito Santo. Só nele teremos vitória, Pai. Desperta-nos, aviva-nos.
belo. Nosso amado é o nosso Senhor Jesus. Amém. Aleluias. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada por nos amar tanto. Amém. Eu quero convidar as crianças para virem aqui para frente. Nós ensaiamos uma canção para ministrarmos para a vida da igreja. E que nós possamos olhar isso com um olhar espiritual. Essas crianças elas são uma bênção. Todas as vezes que eu ensaio, que eu convivo com elas, eu sou transformada. Porque elas têm muito a nos ensinar. Elas têm muito a nos mostrar como nós devemos ser. Porque a palavra de Deus nos fala isso. Amém?
Amém. Glória a Deus. Eu vou pedir o irmão Robertinho para pôr o púlpito aqui, fazendo favor. Vem cá, Gabi. Vamos orar para a Gabi, vai estar ministrando aqui. Amém. Estenda suas mãos para cá. Vou chamar o irmão. Nós temos orado para as famílias que vão pregar aqui, né? Então vem cá, o irmão. Todo mundo é irmão, né? Mas esse aqui é o irmão duas vezes. Eu não chamei de irmão. Vem cá, Gabi. Bianca. Amém. Estenda suas mãos para cá. Pai querido, nós abençoamos essa família que vai estar ministrando a Tua palavra aqui agora. Que o Senhor continue a derramar aquilo que o Senhor tem para cada uma de nossas famílias nessa manhã. Nós louvamos o Teu nome e pedimos, Senhor, para usá-los, para falar e nos usar para ouvir e aprender. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, Bianca? Deixa eu abençoar, viu, minha filha? Amém, pastor. Shalom, irmãos. Deixa eu guardar a máscara aqui. Depois de um louvor desse, de uma apresentação, o que a gente fala, né? Fica até sem palavras. Mas é uma palavra simples, que vai de encontro no seu coração, vai encher seu coração aí. Coisa muito simples, que eu tenho certeza que os irmãos já sabem, mas vale a pena reforçar, amém? Tem muito tempo que eu estou a fim de fazer isso. Vamos fazer um silêncio gostoso? Obrigada, sem problema. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar mais uma vez a Deus. Senhor, no nome de Jesus, nós te agradecemos por este culto que se iniciou nesta manhã com o café. Ó Pai, agora o Senhor continua aqui conosco, graças ao Senhor por isso, porque a nossa missão é estar aqui para engrandecer o Teu nome. Deus, no nome de Jesus, que as nossas mentes possam se abrir, o nosso coração seja uma terra boa para que a Tua semente caia e faça morada nessa manhã, no nome de Jesus, e que possamos entender que o nosso verdadeiro ministério é levar a nossa família diante do Senhor. No nome de Jesus, eu oro ao Senhor e te agradeço, no nome de Jesus, e como diz o Jessé, graças a Deus, né? Amém. Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Provérbios 22:6. Eu tenho certeza que todo mundo já sabe isso de cor. Para mim, Salomão é um dos caras o cara mais sábio, é um personagem que eu admiro demais. Todos abriram, hein? Provérbios 22:6. A minha tradução fala assim: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Nós temos dois pontos muito básicos nesse texto. Um diz aos pais, ou ao responsável pela criança, a gente tem uma missão: educar a criança no caminho. Essa é a nossa missão como pai, como responsável. Aí vem a parte de Deus, e Ele fala assim com a gente: e até quando envelhecer, ela não se desviará. Porque a gente não pode prometer isso, mas quem tem poder para curar e transformar, esse pode. E esse que é o quem guia as nossas, é o nosso guia. Então Ele está nos prometendo isso, amém? Hoje de manhã, a gente vai falar mais sobre criança. Eu queria dar um pequeno testemunho para você. Eu sou prova viva de que educar no caminho é o melhor jeito. Eu sou prova viva que quando eu passo a minha adolescência dentro da igreja, eu dou fruto. Eu sou prova viva de que quando um pai e uma mãe prega a palavra do Senhor, isso entra no coração. Né, o pastor Marcelo, ele fala que ele lembra da gente criancinha lá naquele templo antigaço lá. E minha mãe, a gente ia morar com o meu pai, que os meus pais são separados desde que eu me entendo por gente.
E ela levou a gente, porque a gente ia passar um longo período lá. E ela trouxe, o pastor Marcelo orou, nos consagrou. Eu devia estar com uns 8, 9 anos. E antes disso, a minha mãe ia na Lagoinha, a gente pegava ônibus. Mas, irmãos, eu era tímida, mais tímida, ao ponto de esconder atrás da minha mãe. Então, quando ela parou de ir na Lagoinha, eu não tinha força para ir pela timidez. E aos 13, quando eu fiz, aí aconteceu esse episódio, nós fomos para a casa do meu pai, fomos morar em outro lugar, em São Paulo, depois nós retornamos, e quando nós retornamos, a casa da minha tia estava tendo célula, e ela me chamou porque ela sabia que eu gostava. E eu fui com 12 anos e meio para lá. Aos 13 anos, a minha mãe me trouxe aqui no Templo de Baixo, e eu me converti ao Senhor na célula e na igreja. Desde então, cá estou eu. Eu tenho 29 anos, uma família consolidada nos pés do Senhor. A minha filha tem a gente como exemplo. O meu esposo, graças a Deus, é crente, irmão. Vocês não veem ele abrindo boca aqui, não? Mas o homem é crente para valer. Ele fala assim, eu vou subir no monte. Eu, Jesus, já sei o que aconteceu antes de subir no monte. O negócio funciona porque é a promessa de Deus que está sobre as nossas vidas. Amém? Vamos lá. A criança, o que é a criança? A criança é a continuidade da nossa geração. Não é isso? Normalmente, a criança vem no ápice de um amor de um casal. Normalmente, existem os casos, rapim do tacho, aquele que você estava tomando remedinho, né? Mas, normalmente, a criança ela é muito desejada. Então, o que ela vai fazer? Essa menina aqui tem mãe não, viu, irmãos? O que ela vai fazer? Ela vai vir continuar a geração que já existe. Vocês concordam comigo? Amém ou não amém? Então, ela vai continuar a sua linhagem. E aí a gente entra em alguns tópicos muito interessantes. Porque se ela é continuação da sua vida, da sua família, ela tem duas opções. Ou a história dela se repete, a mesma da sua. Ou você é sábio o suficiente para quebrar a história. Isso eu estou falando de maldições, coisas negativas. E começar uma nova história na presença de Deus. Porque a criança, você carrega isso com você. Então a criança vai carregar isso com você, com ela. Então o que eu tenho dito é, a minha história não precisa ser a história dos meus pais. As maldições que vieram, as coisas negativas que vieram, não precisam vir sobre a minha vida, porque a cruz já me livrou de todas elas e eu tomei posse do que foi feito na cruz por Jesus. Então eu oro desde o dia que antes da gente saber, porque Bianca foi totalmente desejada, planejada. A gente quis, no dia anterior de eu fazer o exame de sangue, eu trabalhava na Savassi, eu desci a Afonso Pena quase toda chorando, o povo olhava assim para mim, chorando, porque eu estava feliz com a possibilidade de estar grávida. Então eu desci ali a Afonso Pena orando e chorando, falei, meu Deus, que felicidade. E a partir daquele momento eu já orava. A partir daquele momento eu orei mais ainda para que nada, que dali para frente fosse uma nova história, um novo mover sobre a vida dela. Porque essa é a nossa responsabilidade como os pais. E aí, noções básicas, tá? Quem é considerado criança? Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, criança, de fato, é considerado de 0 a 12 anos. Incompletos, são crianças. De 12 a 18 anos, já não é criança mais, é a fase da adolescência. E por aí, jovem adulto. Mas estamos falando especificamente entre essa galerinha aí de 0 a 18 anos, que é o nosso alvo aqui hoje.
Então, a criança, desde o dia que ela é gerada, ela precisa de algumas coisas. São coisas básicas que eu quero pontuar com vocês aqui rapidinho. Afeto. Afeto. A criança precisa de afeto. Afeto é fundamental. O que é afeto? Afeto, ele vai influenciar no temperamento, na personalidade e no desenvolvimento cognitivo de uma criança. Como nós, pais responsáveis pela criança, podemos demonstrar afeto para ela? Brincando com a criança, conversando com a criança, contando histórias para criança e cantando com a criança. Pai, mãe responsável. Por que eu falo responsável? Só para explicar. Porque às vezes, como foi o caso da Bianca, eu saía para trabalhar mais o Wallace e ela ficava com alguma cuidadora. Às vezes a gente tem cuidadora de criança aqui, tá? Por isso que eu falo dessa forma. A gente precisa dedicar tempo às crianças para brincar, para conversar, para dialogar com a criança. Vocês já ouviram falar que tem brinquedos pedagógicos? Normalmente são mais nas escolas. Eles brincam pedagogicamente. O que é isso? Desenvolve o processo cognitivo da criança. Tem um estudo que fala que a criança que brinca com bola e com carrinho, ela desenvolve cognitivamente a coordenação motora que muitos não têm. É mais comum assim, mulher fala com a mulher assim, vira à esquerda. Ela é mais comum na mulher. Por quê? O menino, o pensamento do pai é, o meu filho é menino, eu vou dar carrinho para ele. Então, ele vai desenvolvendo a cognição dele, a coordenação motora também. Irmão, se você tem isso, rosa é para menina, azul é para menino, não te condeno, não tem problema nenhum. Compra um carrinho rosa para sua filha. Compra uma bola rosa para sua filha. Mas ajude ela a desenvolver a cabecinha. Chuta com a perna direita, chuta com a perna esquerda. É isso, é desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento motor. É por isso que às vezes a gente tem muita dificuldade, direita, esquerda, qual que é a mão que eu escrevo? Eu não tenho, eu particularmente, mas eu vejo muitas mulheres com esse problema. Às vezes as mulheres têm problemas de fazer uma baliza de carro para quem dirige, porque não teve esse incentivo, não tem noção de espaço, irmãos, é sério. É revelador, não é, pastor? Pois é. Então, tá desde pequeno as brincadeiras. Então, seja sábio, é lógico, você tem que ter muita sabedoria. Seja sábio para brincar de forma correta com o seu filho. Mas ajude ele a desenvolver o que precisa. Você tem dúvida sobre as brincadeiras? A gente está cheio de pedagoga na igreja, graças a Deus. Pergunte como brincar, pergunte como colorir, pergunte como ensinar. Né? Eu tenho minha mentora, Cintiazinha. Eu falei, Cíntia, Bianca está assim se assado. Gabi ensina isso, isso e isso, porque a Bianca está sem aula. E quem está fazendo o papel de alfabetizar em casa sou eu, porque eu estou de home office. Então, eu trabalho e ensino. Então, seja sábio nessa situação. Interação entre a criança e adulto. A criança e o adulto precisam interagir. Pais, sejam claros com os seus filhos. Sejam claros, tenham objetividade. Filha, a mamãe... Eu fiz umas perguntas para a Bianca e ela me respondeu. Para vocês terem um exemplo de como ser claro. Eu perguntei para ela, Bianca, qual a sua história preferida na Bíblia? Ela me disse assim, mãe, do moço que foi jogado na cova dos leões. Aí eu lembrei a ela
de toda a história novamente, porque ela sabia que teve um moço que foi jogado na cova dos leões e que Jesus salvou, porque a gente leu essa história. Então, lembra a sua filha de tudo, de todos os acordos. Lembra ela, o seu filho, a sua filha, de como é aquilo que ela falou. Eu perguntei para ela, o que a mamãe não gosta que você faz? Na hora, nem pensou, ela pirraça. Quem olha para a carinha dela, né, fala assim, faz, irmãos, faz pirraça como qualquer, é uma criança. E eu perguntei para ela assim, Bianca, o que a mamãe gosta que você faz? Ela, seja obediente, é isso mesmo. Tem que estar claro na cabecinha da sua criança o que você gosta, o que não gosta, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer. Porque esses pensamentos vão nortear todo o comportamento da criança. Eu perguntei mais. Eu falei, o que o papai é para você? O olhinho dela brilhou e falou assim, o meu pai, meu Deus. A resposta é simples, mas é o pai dela. O cara que ela vê todos os dias, que brinca com ela, que depois que ele chega do trabalho, o tempo é só dela, irmãos. Eles ficam horas lá jogando Minecraft no videogame. Mas é o tempo de interação que eles têm. Final de semana, que ela acorda e ele está na cama, ela pula de alegria, porque é o pai dela, ninguém menos do que o pai. Quem teve uma figura paterna em casa sabe o que isso significa. Cara, meu pai. Eu perguntei, o que a mamãe é para você? Ela, a minha mãe. É a mesma linha de raciocínio, porque a criança ela não vai te falar uma resposta completa, ela não vai falar assim, olha, o meu pai é o meu herói, ele que é o meu sacerdote, ele que é o meu pastor, ela vai te falar o que realmente representa na vida dela. O que ele representa, o que eu represento, nós somos os pais dela. E isso já é tudo que ela precisa. A criança precisa de um pai e de uma mãe. Eu sei que aqui existe pais separados, né? Pai, que a família não estão juntos. Mas sejam os pais. Não seja aquele cara ou aquela mãe que vai buscar e simplesmente tira foto, tira foto e posta no Facebook. Pai ou mãe de Facebook. Não seja essa pessoa. Seja aquela pessoa que seu filho terá prazer de estar com você, de brincar com você. Perguntei para ela, Bianca, você gosta da nossa família? Ela, gosto muitão. Falei, graças a Deus. Falei, a nossa família é o quê, Bianca? Ela é muito legal, mamãe. Olha as respostas simples, mas que significam alguma coisa. Aí eu falei, Bibi, quem é Deus para você? Aí ela falou para mim, Deus é o que mora lá no céu. Porque toda vez eu falo para ela assim, papai do céu, Deus mora lá no céu. Olha, a gente é pequenininho para o tamanhozão dele. Aí eu perguntei para ela, quem é Jesus para você, Bianca? Olha, irmãos, eu anotei do jeito que ela me respondeu. Jesus mora com Deus. Ele é o nosso Salvador, amigo e responsável pelo nosso amor e criatividade. Eu estou desviada, então. Fez Senhor da glória, né? Por que isso? Por que ela aprende isso? Porque eu entendi quando ela falou criatividade que eu fui instigando ela. O porquê mudou de figura, né? Dessa vez o porquê era meu. Falei, Bianca, por que criatividade? Uai, não é Jesus que abençoa a gente, ensina a gente a fazer as coisas? Falei, vai. Não é Jesus que dá inteligência para o homem para desenvolver coisas? Que é isso, Bianca? Meu Deus. E aquilo foi ministrando no meu coração, porque eu vejo hoje o fruto. Ô irmão, você quer ver uma família dar certo? É seu filho falar assim, não, mamãe, eu quero ser igual você. Caraca, você está no caminho certinho. Alguém já sentiu isso? Algum filho já falou para você assim, eu quero ser igual a você? Levanta sua mão sem medo. Se seu filho não tiver, amém.
Se seu filho não tiver falado isso, hoje vai mudar isso na sua vida. Porque o seu filho vai te ver como exemplo. Sabe por quê, irmãos? Porque é bom dar conselho, é bom falar, faz isso, faz aquilo. Não é bom? Quando você sabe o que você está falando, você fala assim, meu filho, vai por esse caminho aqui. Esse caminho aqui é mais fácil do que esse. Meu filho, siga Jesus, porque Jesus é o nosso Salvador. Meu filho, mas deixa eu te contar uma coisa. Falar é muito bom, mas o exemplo, ele arrasta. Pega isso no seu coração. Falar é muito bom. Você saber o caminho, como diz, né, o caminho das pedras, é muito bom, porque você vai desviar. Mas o seu exemplo, ele vai arrastar o seu filho. Irmãos, vocês estão entendendo isso? E eu estou falando isso nas coisas simples de ser. Quando você vem à igreja, traga. É difícil controlar, ainda mais que a gente não está tendo salinha, é difícil. Uma menina de 4 anos ficar sentada é difícil, mas é porque ela é difícil? Não, é porque é a idade dela. São coisas da idade. Uma coisa é a pirraça, outra coisa são atitudes da idade. A Bianca fez uma amizade muito forte com a Ana Luísa, elas se dão muito bem. Então as duas ficam juntas. É difícil elas ficarem quietinhas? É difícil, mas por causa disso eu vou deixar de trazer para a igreja? Não, porque o exemplo arrasta. Quando ela me vê lá em cima, tocando, ela quer ir. Por quê? Porque eu falei para ela ir? Não, o exemplo arrasta. Quando ela vê lá em casa o pai dela orando, ela quer orar. Porque a gente falou para ela orar? Tem dia que a gente pede para ela orar. Não, mas porque ela está vendo a gente orar. Você quer ver uma coisa? Marido, quando você está lavando vasilha, você vai precisar pedir o seu filho para lavar vasilha? Não, porque ele está vendo o exemplo do pai que cuida das coisas da casa e tem a mesma responsabilidade que a mãe que trabalha fora. Então ele vai ter isso na cabeça e vai falar assim, o meu pai faz, eu faço. Vocês estão entendendo? Se meu pai ora, eu oro. Se minha mãe ora, eu oro. Se minha mãe vai para a igreja, eu vou para a igreja. Se meu pai varre uma casa ou minha mãe varre uma casa, eu vou varrer. Vocês estão entendendo? São nas coisas grandes, porque o nosso destino como pai é levar o nosso filho a conhecer Jesus. E aí ele vai fazer da mesma forma. Se o seu filho te ver pregando para alguém, ele vai pregar para a coleguinha que ele está brincando. Vocês estão entendendo a nossa responsabilidade? Às vezes isso não está claro na nossa cabeça. Porque nós temos que preocupar com as coisas básicas de uma criança também. E às vezes a gente fala assim, meu Deus, mas aí eu tenho que conversar com adulto, pregar para adulto. Você tem que pregar para o seu filho também. A Bianca ainda não aceitou Jesus. Ela nasceu num lar debaixo da graça de Deus. Mas ela ainda não aceitou. No dia que ela queria aceitar Jesus, o pastor não fez o apelo. Falei, oh, Jesus. Falei, mas não tem problema, Bianca. Não tem outro dia você vai. Mas no coraçãozinho dela, ela tinha entendido. Porque ela tinha me perguntado por que as pessoas vinham aqui na frente aceitar Jesus. E aí, como estava na hora do culto, eu falei, lá em casa a gente conversa. Porque eu teria que explicar ela com mais calma. Tá bom, expliquei. Aí, mas não tem problema. Então, a gente tem que levar o caminho da salvação, o caminho da obediência. Quando você fala com seu filho claramente o que ele pode ou não pode, ele entende, lá na frente vai ficar muito mais claro dele seguir o que está escrito na Bíblia, porque tem na Bíblia ordens para a gente seguir. Não matarás, não roubarás. Além dos 10 mandamentos, ainda tem mais ordens. Então, se ele sabe que se eu fizer isso daqui, o meu pai não vai gostar. Ele não vai fazer.
Então ele vai estar mais claro na cabecinha dele que Deus não ama o pecado, Ele não gosta do pecado. Se eu ficar pecando e for para o mundo, eu vou ser inimigo de Deus. Então essas coisas vão clareando aqui, irmãos, a cabecinha do seu filho. Para quem não tem filho ainda, vai pegando a dica aí, tá, irmãos? A cabecinha do seu filho, ela é um HD limpo, vamos colocar assim. Ela está limpinha. Você já viu pessoas com mais facilidade de aprender outras línguas do que criança? Não tem, porque a cabecinha dela está limpinha. Então ela vai aprender do jeito que tem que ser. E se você ensinar coisas erradas, ela vai aprender o errado. Você quer ver uma coisa? Não, vamos pular para o próximo tópico. A família. Então a criança precisa da interação da família desde bebê. Tradicional ou não, quando eu falo tradicional, papai, mamãe, filhinho dentro de uma casa ou não, quando os pais são separados, que foi o meu caso, é na família que a criança deve encontrar segurança, abrigo e afeto. Isso me dói um pouco, assim, meu coração pulsou numa hora dessa. Porque também, muitas das vezes, é na família que a criança desenvolve os mais terríveis traumas. Só que nós somos remidos e lavados pelo sangue de Jesus. E na nossa casa, essas coisas não vão entrar no nome de Jesus. Amém? Porque há poder no nome de Jesus para curar e transformar a sua casa, a sua vida, a sua família e blindar os seus filhos de todo o mal que o mundo possa oferecer. Amém? Isso é muito sério, irmãos. É muito sério, porque isso mexe no psicológico da criança. E isso afeta todo um desenvolvimento que a criança pode ter. Então, cuide dos seus filhos, da sua família, como um precioso diamante, como uma preciosa joia que Deus colocou na sua mão, para você levar o caminho da redenção. E no dia que chegar no juízo final, você falar: Jesus, eu posso não ter trazido outras pessoas, não. Mas o meu filho e o meu esposo estão aqui. Amém? Porque eu e minha casa, como Josué diz, eu não sei vocês, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Amém? Aleluia. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Então é na família que ela precisa encontrar segurança, abrigo e afeto. É na família que a criança realmente mostra que ela sabe realmente quem ela é e quem ela pode ser. Vocês já ouviram falar assim, é só o pai e a mãe chegar que o menino começa a fazer pirraça. Quantos já ouviram falar isso? Isso é um clichê, não é? Deixa eu te mostrar uma coisa. Eu estava lendo um relato de uma especialista que desde quando eu engravidei, eu leio muitos artigos. Porque antes eu não sabia de nada, agora eu sei um pouquinho. A gente vai evoluindo. E esse artigo falava assim, a criança, quando ela está com outra pessoa, ela se sente na obrigação de obedecer, se comportar e entrar esqueci a palavra, entrar no ritmo daquela família com quem ela está. Quando você chega, ela se liberta daquela máscara que ela teve que colocar por causa de um bom comportamento e ela é realmente quem ela é. Quer dizer que sua filha é pirracento? Não é isso que esse artigo está querendo dizer. Esse artigo está querendo dizer o seguinte, que se seu filho dá uma raladinha ali no joelho, e com a família que ele está, ele levanta e vai brincar, se você estiver, ele vai dar uma choradinha, porque ele é sensível à dor. É isso que esse artigo está querendo dizer. Não quer dizer que com você ele é pirracento, mas quer dizer que com você ele pode soltar os sentimentos que estão dentro do coração e da mente dele.
É isso que esse artigo quer dizer. E na hora que eu li ali, para mim foi libertador. Falei, meu Deus, pá, entendi. Entendi da mesma forma que o pastor entendeu por causa dos brinquedos. Porque a Bianca é uma menina muito obediente. Ela sai com os meus irmãos, ela dorme na casa do meu irmão mais velho, os meus sobrinhos a amam. Mas na hora que eu chego, oh, mamãe, mas é por causa disso. Porque ela tem que se comportar, porque ela sabe que se ela não se comportar, raramente as pessoas vão querer ficar com ela. E quando eu precisar de alguma coisa, eu não tenho quem contar. Então é isso que está na cabecinha deles, não só dela, mas de todos. Então tome cuidado com isso. Quando a pessoa fala assim, o pai e a mãe chegou, você fala assim, graças a Deus que eu cheguei. Né? Você não vai dar agora que você já sabe, você não vai dar uma tirada na pessoa, porque às vezes a pessoa não sabe. Mas irmãos, você agora que já sabe, não fale isso com o papai e com a mamãe. Agora você já entende que a criança está sendo ela mesma. E aí, por último, e não mais importante, fala que o papel do pai é o quase mais importante, a figura paterna dentro da família. Por quê? Porque o pai, geralmente, ele vai ser o herói da parada toda. Irmãs, minhas irmãs, você vai gerar criança, você vai sentir enjoo, você vai passar mal. Quem teve contração vai ter contração, porque eu não tive não, por isso que eu estou falando. Quem vai se recuperar de um parto cesárea ou de um parto normal será você. 99% das vezes o menino vai nascer com a cara do seu marido. Não é assim? Lá em casa eu falei com ele, na hora que saiu, a gente brinca muito, eu falei com ele, não precisa nem pedir DNA, filho. Não tem jeito de você falar que não é sua. Era assim, ó, xerox, assim, ó. E aí, você vai ensinar. Normalmente, nos primeiros meses de vida, o papel fundamental do papai é te dar água e colocar a criança para rotar, porque ela vai mamar em você. Não tem, a criança que pegou peito, né? Tem as que não pegaram peito. Então, no final de tudo, sabe o que vai acontecer? O meu pai é o meu herói. É ou não é? É ou não é? Irmãos, papais, vocês como pai, são fundamentais no crescimento, no desenvolvimento, na figura paterna. Sabe, tem uma pesquisa realizada por especialistas que falam assim, que a maioria, mais da maioria das mulheres, quando vão se casar, procuram características no seu cônjuge que vêm do pai. Oh, Jesus. Né? Falei, que isso? O irmão só não é organizado, porque o meu pai é extremamente organizado. Só isso que ele não puxou do meu pai. Porque tem... E a careca, né? Porque tem características que eu falo, Jesus, eu estou vendo meu pai nessa casa. Tem hora que eu olho assim, eu nem comento com ele. Eu só penso assim, é Ítalo. Mas isso é verdade. Pensa para você ver se seu marido não tem características do seu pai, para quem teve pai. Pensa. É sério isso, irmãos. E quando você desenvolve o seu papel de paternidade excelente, todo pai e toda mãe tem defeitos, isso é ponto. Você não vai conseguir ser a perfeição do seu filho. Nem os seus pais são a perfeição para você. Mas naquilo que você pode e tenta ser perfeito, você deve fazer.
se você brinca com seu filho, sua filha, se você dedica tempo, se ela vê ou ele vê em você exemplo, o seu filho vai querer ser para a esposa dele a mesma pessoa que você é para sua esposa. Olha a importância de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Se você está na sua casa e tem uma menina, como é o caso, a sua filha jamais vai aceitar que um namorado dela grite com ela se ela não tem esse exemplo em casa. Se o seu marido te trata bem, eu não estou falando de investir em sair, dar presentes, não estou falando isso. Se o seu marido te trata bem, cumpre o papel dele dentro da sua casa, é o sacerdote do seu lar, a sua filha não vai aceitar ninguém menos, ninguém mais do que uma pessoa que é temente ao Senhor. Vocês estão entendendo? É sério, irmãos. É sério isso. O exemplo, ele vai arrastar. Se uma pessoa falar mais grosso com a Bianca, eu tenho certeza que ela vai falar assim: aqui não, Jacaré. Meu pai não faz isso com a minha mãe. Como que ela vai deixar uma pessoa tratar ela diferente do que o pai dela me trata? Vocês estão... É muito sério, irmãos. Ele vai seguir o que estiver acontecendo dentro da sua casa. E não vai aceitar menos do que ele tem, porque se for para ser maltratado, ele fica dentro da sua casa. Você vai deixar como pai a sua filha se casar para ser maltratada? Ou dó da pessoa? O contrário é a mesma coisa. O menininho bonitinho, sei lá, limpou a bundinha dele, deu banhozinho nele. Você vai deixar ele, bonitinho da mamãe, sair para se casar com uma pessoa que não tem senso de nada? É nunca, né, Joyce? Jamais. Irmãos, isso é sério. Isso é muito sério. O nosso exemplo arrasta. O nosso exemplo vai arrastar. E às vezes sua história de vida não é uma história legal, não é uma história fácil, e que Jesus já transformou em nome de Jesus. Mostre ao seu filho o que deve e o que não deve ser feito em todas as áreas. Em todas as áreas. E aí, coisas bem práticas que eu queria falar com vocês. Pequenas coisas. Inclua o seu filho no plano familiar. Todo mundo recebeu aquela folhinha verde dos sonhos, do plano da família. Inclua o seu filho neste plano. Você já perguntou o que ele sonha? Você já perguntou quando você vai passear em algum lugar? Você já perguntou se ele quer ir? Você já perguntou se ele quer comer isso ou se ele quer comer aquilo, antes propriamente de fazer ou de comprar? Aí você vai virar para mim e falar assim: ah, vai ficar muito cheio de desejo. Não é isso que eu estou falando. Porque tem hora que você tem que mandar, né? Mas a maioria das vezes, você pode compartilhar o que vai ser feito e escutar a opinião dele. Porque criança, eles são inteligentes e eles entendem tudo que a gente fala e que a gente faz. Não são poucas coisas, eles entendem tudo. Se você brigar com seu marido dentro de casa, ela vai entender, ou ele vai entender que vocês estão em uma discussão. Uma vez a gente não vigiou, a gente discutiu na frente da Bianca, e ela virou para a gente e falou assim: já pararam de brigar? Ou eu vou ter que falar alguma coisa? Entendeu? E eu olhei para ele, ele olhou para mim, e a gente ficou sem graça. Porque a gente achava que ela não... Não é que a gente achava, a gente não atinou que ela estava entendendo o que estava sendo dito. Mas eles entendem. Então, inclua o seu filho. Se você é o filho da história,
Peça aos seus pais para te incluírem em tudo que for decisão familiar. Vai viajar? Vamos juntar aqui, mesmo que a gente possa ir para esse lugar, vamos conversar aqui, vamos fazer isso, cada um com o seu papel. Vai comprar alguma coisa relevante, alguma coisa duradoura? Chama ele, chama o seu filho, chama os seus pais. Olha, eu tenho vontade de comprar isso. Mãe, eu tenho vontade de entrar para o louvor, entrar para a dança. O que você acha? Porque isso eu vou ter que ter mais tempo para isso, para me dedicar. Então, às vezes, o pai, por exemplo, tem pessoas aqui que os pais não são crentes. Mas, por enquanto, em nome de Jesus, mas vêm para a igreja e são envolvidos em algum ministério. Você, filho, já comunicou aos seus pais que você está envolvido com a igreja? 99% dos problemas familiares acontecem por causa de falta de comunicação. Envolva seus pais. Olha, mãe, eu estou na igreja, eu estou no ministério de louvor. Eu vou precisar dedicar tempo aos ensaios, às reuniões. Normalmente acontece assim, assado. Mas pode variar, tudo bem? Os pais estão avisados. Você, o pai ou a mãe, está envolvido numa simples coisa, você quer ver? Curso de casados para sempre. Normalmente vai só o casal. Filha, igual aconteceu, você vai ficar com a vovó. Sabe por quê? Porque o papai e a mamãe precisam ir no curso que vai transformar a vida da gente. Vai fazer com que a gente seja melhor. Envolva, irmão, comunique. Porque não afeta só você, afeta todos da sua família. Às vezes essa falta de comunicação pode gerar um ruído, e um ruído gera uma brecha, e essa brecha gera uma trinca, e daqui a pouco você está todo desestruturado por causa de falta de comunicação. Por mais pequeno que a sua criança seja, é importante que ela saiba de tudo. De tudo. Por mais que você seja um filho adolescente, é de extrema importância e tenha mais de 18 anos, mas ainda mora debaixo do teto dos seus pais, é muito importante que você fale o que está acontecendo. Amém? Ensine as crianças que as coisas têm valor. E às vezes custam muito caro. Agora eu estou falando de dinheiro. Ensina para o seu filho que se o celular cair e quebrar, não é de um dia para o outro que você vai ter dinheiro para consertar. Ensine para ele que se ele quer comprar algum brinquedo, ele tem que fazer um cofrinho. Sabe por quê, irmão? Se ele tiver objetividade, se ele tiver objetivo nas finanças, não vai ser fácil que nada o tire, que nada o faça, deixa eu achar a palavra certa, ter descontrole financeiro. Se você, lá em casa a gente ensina. Bianca já comprou 2 coisas com o dinheiro dela. Na verdade o dinheiro é nosso, mas a gente vai dando um pouquinho para ela, certo? Porque ela é uma criança, ela não trabalha. Então ela juntou mais de 1 ano pratinha para comprar um tablet para ela, que ela queria tanto. Ela juntou. A gente dava moedinha de R$1 para ela colocar no cofre. Aí a gente falava assim para ela: para que você está juntando esse dinheiro? Mãe, eu quero comprar um tablet. Tá bom, então você vai juntando. Tiquinho por tiquinho. Até que um dia a gente contou e a gente falou: Bianca, já dá para comprar um tablet. Ela pagou, nós compramos pela internet, mas ela pagou o boleto com o dinheiro dela. Essas coisas, elas vão acrescentando valores. Dê dinheiro para o seu filho ofertar. Eu vou te contar aqui rapidinho. Ontem, 2 historinhas, só para vocês terem uma noção. Gente, eu estou longe de ser a família perfeita. A gente não é a família, aquele comercial de margarina.
Mas a gente tem algumas coisas na nossa cabeça que a gente foi aprendendo com o longo do tempo. Por isso que eu estou aqui repassando para vocês, tá? Ontem, eu não tinha dinheiro físico para poder dar de oferta, porque eu sou uma pessoa que anda sem dinheiro na carteira. Eu uso meu cartão, eu não gosto de andar com dinheiro. Quando a gente vem ao culto, principalmente quando eu estou sem o Wallace, eu trago dinheiro para a gente dar de oferta. E aí tinha uma bolsinha de dinheiro da Bianca dentro da bolsa que a gente está com ela. E ele bateu a mão na carteira e falei, não tem. Eu falei, lascou, também não tem. Mas no carro tinha umas moedas. Aí eu falei, vai ter que ir lá no carro pegar as moedas. Aí ela virou para mim e falou assim, mãe, não. A minha bolsinha de dinheiro está aqui dentro da bolsa. Tinha R$8 de nota de 2. Ela falou, espera. Pegou R$2, deu para mim e para o Wallace ofertar. Pegou R$2 e foi ela e a Ana Luísa ofertar, irmãos. Ninguém obrigou ela, não. Outro dia ela falou que ela queria dar uma oferta para o pastor. Ela falou, não fui eu. Então planta isso e deu, como de fato deu. Deu, fez eu pegar o dinheiro para a gente ofertar na vida do pastor. Foi ela, não fui eu. Aí eu perguntei assim, por quê? Porque tudo tem um motivo. Por quê? Ela falou, porque ele merece. Como que ela sabe que ele merece? Nasceu do coração dela. Então ensina a criança a ofertar, porque aí o amor dela não vai estar no dinheiro, não vai estar nas coisas físicas, vai estar em servir ao Todo-Poderoso. Amém? Ensine isso. Agora um ponto muito importante para a gente fechar, que eu queria falar com vocês. E aí, entendam, e como diz o pastorzão, põe amor nas minhas palavras. Esse tópico é, respeite as vontades da sua criança. Mais uma vez, põe amor nas minhas palavras. Eu não estou falando de birra e comportamentos maus. Não estou falando isso. Eu vou ilustrar uma coisa para vocês. De repente, chega alguém e você fala assim, fulano, Bianca, abraça a Mírcia. Ah, eu não quero. Aí você fala assim, que falta de educação, menino. Não foi essa educação que eu te dei. Você não fala isso? A maioria das pessoas fala isso, não fala? Irmãos, se ela não quiser abraçar, não quiser beijar ou dar a mão, respeite. Fale com o adulto assim, hoje não é o dia, desculpa e pronto. Sabe por quê? E entenda isso, por favor. Deus vai nos livrar dessa situação. Porque na hora, se houver alguém mal intencionado em tocar alguma parte da sua criança, ela não vai deixar. E ela vai entender que se ela não quer, não pode. Entenderam isso? Vocês não. Amém? Então, respeite. Você se explica com o adulto. Ah, mas fez isso com a avó. Pô, a avó. Ô mãe, ô minha sogra, hoje não é dia. Desculpa. Quando ela quiser, ela vai fazer isso. Por favor, isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque fica na cabecinha dela assim, eu tenho que obedecer. Eu tenho que obedecer. Eu tenho que fazer o que o meu pai está pedindo. Mas eu não quero tocar na pessoa. Ensine para a sua criança que tem partes no corpo dela que adulto não pode tocar. Não estou falando da mamãe e do papai, né? Todo mundo é inteligente para entender o que eu estou falando. Então ensine. Porque um dia eu estava no sítio da minha tia e pedi a minha prima para dar banho na Bianca, porque eu estava arrumando o sítio dela. E na hora que ela foi dar banho, a Bianca não deixou ela lavar. Virou para ela e falou assim, eu já sei sozinha. Vocês estão entendendo, irmãos? É muito sério, a gente tem que proteger na nossa inteligência, na nossa sabedoria.
Deus, e se você não souber, ore ao Espírito Santo como falar com a sua criança. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Criança precisa de resposta simples. Não complique o diálogo com a criança. Mãe, por que eu não posso fazer isso? Por que você não pode fazer isso? Porque se você continuar fazendo isso, você pode cair. E se você cair, você pode machucar. E você pode ir ao médico. Ter que ficar no médico. Acabou, irmãos. Acabou. É só isso. Às vezes é mais simples do que isso. Tá? Mãe, por que ciclano não pode me limpar? Porque ele pode fazer mal a você. Acabou. Não precisa de mais nada, não. Criança é simples. A gente é que complica as coisas tentando desenhar uma forma de responder a pergunta que você vai instigar mais seu filho ao porquê. E se ele não quiser fazer, você o pergunte por quê. Porque ele sempre vai ter que te dar uma resposta. Assim, por que eu não posso fazer isso? Por que não? Eu já falei, irmãos, isso não é resposta. Isso não é resposta. Às vezes é por pura obediência. Porque a sua mãe está falando e eu quero que você me obedeça. Essa é a explicação. Por que, mãe, eu não posso fazer isso? Porque a mamãe já passou por isso e se você fizer isso, vai acontecer isso. O contrário, é a mesma coisa. Entendeu, irmãos? Amém? E que essa palavra, deixa eu ver só se tem mais alguma coisa aqui. Que essa palavra simples. Ah, tá. Tá. Prometo agora. Última coisa. Que você, como pai, mãe e responsável, incentive as crianças a participarem das coisas da igreja como elas são. Incentiva mesmo. Incentiva. E eu não estou falando só de palavra, porque às vezes a criança, só de você falar, ela não vai fazer, ela não vai vencer o obstáculo, ela vai se sentir inteligente. Você fala, você é inteligente, ela vai se sentir inteligente. Mas se você colocar ela para fazer alguma coisa e der super certo, ela vai ter certeza que ela pode. Então, incentive os seus filhos a participarem das programações da igreja. Você quer um exemplo? Festa de tabernáculo. É um exemplo mais complexo que a gente pode ter no sentido literal da palavra. Quando o seu filho tem festa na escolinha, você não veste, para quem estuda fora, né, que não é colégio cristão, você não veste ele de caipira? É sério? Veste ou não veste? Quando seu filho tem uma festinha fantasia, uma noite de pijama, você não manda ele para a noite de pijama? Com pijaminha? Por que que na hora da festa de tabernáculo você não veste seu filho, irmãos? Esse ano, já Elvis, né? Mas para o ano que vem, vamos fazer esse compromisso. Vamos fazer roupinha para essas crianças. A Bianca teve uma roupinha que ficou muito curta, mas ela vem de vestidinho. Um dia a Marley fez um negócio para ela, mas no outro dia já não serviu, porque a menina fez assim, flap, de uma vez. Mas ela vem de vestido. Esse ano eu ia mandar fazer. Já estava com a costureira lá. Não teve. Mas não perca esse tempo. Incentive seu filho. Teve o coral. Só cantou as crianças que vieram no ensaio. Ô, irmãos, e para incentivar, você precisa vir junto, porque é ensinar no caminho. Quem vai trazer seu filho que não seja você? Quem vai trazer ele para o ensaio? Você precisa vir no culto também. Nem que seja para você trazer ele para o ensaio. Deus arruma essa desculpa, traz você, manda ele para ensaiar e fala na sua vida. Não é isso? É isso mesmo. Dia de quarta-feira, por exemplo, é super apertado para mim. Quarta-feira eu não consegui vir, porque eu trabalhei até 10 horas da noite. Mas já teve quarta-feira que eu vim, porque a Bianca tinha ensaio. Mas vem, incentiva e traga o seu filho. Ele vai te ver tocando, ele vai
como o caso da gente que serve no altar. Ele vai te ver tocando, ele vai te ver cantando, mas se ele te ver orando, participando das programações, sendo um sacerdote do seu lar, sendo a mãe sábia que edifica, a mulher sábia que edifica a casa, sendo aquela que realmente que realmente coloca paz na sua casa, ele vai seguir esse caminho. Então, a palavra não é para criança, a palavra é para você. Seja sábio. Seja sábio, entenda as necessidades do seu filho, o acompanhe, o ajude a desenvolver, mas venha à igreja, participe das programações da igreja, faça tudo com amor e sabedoria, porque o seu filho, assim como eu, nunca mais se desviará da palavra do Senhor. Amém? Uma palavra simples que abençoe seu coração, que realmente Deus possa plantar aí uma semente fértil no seu coração e faça germinar. Amém? Amém. Amém, amém. Vamos ficar de pé, irmão, só mais uma vez. Sei que o horário já está um pouco estendido, mas eu sei que a palavra foi de muita eficiência para a gente colocar em prática na nossa vida, já na vida dos nossos filhos. Eu, graças a Deus, mas o pastor Marcelo, a gente já passou dessa fase, então a gente está deseducando agora, né, pastor? Vocês ensinam tudo para os filhos e nós deixamos fazer tudo. Então é isso. Nós estamos na missa, alguns irmãos. Queridos, queria só dar um recado. A gente está distribuindo essa folhinha aqui. Isso aqui é um ato profético. Tem um envelope também que a gente está distribuindo. O que acontece? Aqui nessa folhinha, você como família, vai juntar o pai, a mãe, os filhos, vai sentar, escrever os sonhos da família, juntos. Né? Não escreve para sua família, não. O pai, a mãe, os filhos, sentam e escreva. Quais são os sonhos? À noite, nós vamos ungir isso e vamos colocar aqui nesses galhos. E o pastor vai estar ungindo tudo isso. Vai ser um ato profético de realização dos seus sonhos, né, que às vezes ficou parado pelo caminho. Deus vai restaurar isso, já está restaurando desde sexta-feira, eu creio nisso. E você vai dar uma oferta no envelope, tem uma oferta aqui, ó. Você vai estar semeando para a sua família, para Deus abrir o céu sobre a sua família. Agora, se você não virar aqui à noite, e você já pegou isso, e já preencheu, e não vai vir à noite, no culto da noite, pode entregar. Cadê a Maria? Está aí? Maria, entregue para Maria. Amém? E à noite nós já vamos estar colocando isso aqui, para a gente estar orando. Amém? Se você não viu no culto à noite, se você for trabalhar, tiver algum compromisso, porque nós vamos fazer um grande encerramento aqui hoje. Eu sei que o céu já está se abrindo sobre a nossa família. Amém? Deus abençoe a vida da Gabi pela palavra, né? E eu quero agradecer também pela sua vida, porque Deus te levantou com o propósito de abençoar sua família e hoje foi seus filhos. E eu creio nisso. Nós vamos receber a palavra apostólica aqui, já estamos indo. Se você não pegou essa folha, um por família, vai estar os meninos ali na porta, tá? Entregando para você. E se você já preencheu, entrega para Maria. Deus abençoe. Amém. Nós vamos trazer no altar do Senhor também nossos dízimos, nossas ofertas. Amém? Mas antes de começar, eu não posso deixar de fazer. Tem alguém hoje que quer aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Se tem, levanta a mão, nós queremos orar por você. Amém? Né, Bianca? Vem cá, Bianca. Eu ia poder deixar passar isso aqui. Tem mais alguém que quer aceitar Jesus Cristo? Alguém que está longe dos caminhos do Senhor, mas hoje quer voltar para Jesus? Se tem alguém, levanta a sua mão. Nós vamos orar por você. Amém? Nós vamos orar pela Bianca. Viu, Bianca? Você é uma bênção. Vem cá no pastor. Estenda as mãos para cá. Ela falou com a mãe dela que ela queria aceitar Jesus outro dia, né? Estenda suas mãos para cá. Pai, nós
abençoamos essa criança aqui, a Bianca. Declaramos sobre a vida dela a bênção do Senhor. Ó Pai, ela está debaixo da promessa que ela é filha de homens, de um homem e de uma mulher de Deus. Mas ela está confessando, com essa pouca idade que ela tem, o Senhor como Deus da vida dela. O reino do Senhor já pertence a ela, mas isso hoje está sendo selado para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Ora se mesmo, Senhor meu Deus. Em nome de Jesus. Eu te recebo. É o único Deus. Salvador. Para todo sempre. Amém. Amém. Começa. Aleluia. Amém. Vamos ofertar ao Senhor. Traga a sua oferta no altar do Senhor agora. Em nome de Jesus. Vê o meu lado direito primeiro, depois o lado esquerdo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver. Aleluia. Levanta sua mão pro alto. Hoje às 19 horas vai ser tão bom quanto tem sido. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a comunhão e as consolações do poderoso Espírito Santo, seja na sua família, seja na sua vida, até o dia que Ele volte. Até às 19 horas, em nome de Jesus. Guarda essa palavra no seu coração, irmão. Foi tremendo.